A Champions League é onde acontecem coisas mágicas, inacreditáveis e viradas que entram pra história. Como essa que o Barcelona meteu pra cima do Benfica no começo de 2025. E não foi a única, o Barça é especialista em virar e tomar virada. Mas vamos lá, porque o Benfica e o Barça se enfrentavam na fase de Liga da nova Champions. Enquanto os encarnados estavam ali mais pro meio da tabela, o Barcelona era um dos melhores times da competição e do mundo, com Yamal, Leva, Rafinha simplesmente brilhando naquele timaço do Hansi Flick. E o jogo começou a 1000 por hora com um gol do grego Pavlidis pro Benfica. Mas logo depois, o Balde sofre pênalti e o Lewandowski, além da polonesa, deixa o seu primeiro. Até aí tudo bem. Só que aqui começa a ficar interessante, porque talvez tenha sido a virada com o maior número de lances bizarros. Por exemplo, o Benfica fez o segundo quando o goleirão Szczesny foi sair, trombou com o próprio companheiro de equipe, chutou o balde e aí o Pavlidis ficou com a bola livrinho só pra empurrar pro fundo do gol. Depois o Auschwitz manda uma bola pro Artur Koglu e lá vai o Szczesny de novo. O goleiro polonês chega atrasado e faz pênalti no turco. O Pavlidis vai lá e completa o seu hat-trick. Tudo isso ainda no primeiro tempo. Aí parecia que a vitória do Benfica tava bem encaminhada, mas o goleirão dos caras tinha outra ideia, porque ele sai jogando de forma bizarra, dando uma bica na cabeça do Rafinha, que ficou só ali parado, a bola bateu no cucuruto dele e ele diminuiu o placar dessa maneira. Um dos gols mais bizarros da Champions, e assim, o Barcelona nem comemorou muito, porque logo depois foi a vez do Ronald Araújo, zagueiro culé, marcar um gol contra e devolver o presente. Se você perdeu as contas, tá 4-2, tá? Isso já aos 70 minutos de jogo, mas tem uma coisa que o Barcelona sabe, é que não existe pouco tempo na Champions. Alguns minutos dá pra fazer muita coisa. E aí o Carreiras comete um pênalti duvidoso em cima do Yamal, que faz o Lewandowski converter e descontar. E aos 41 minutos do segundo tempo, o Barcelona chega ao empate quando a bola do Pedri vai pra área e o nosso querido Eric Garcia acaba completando de cabeça pro fundo da rede. E essa partida foi tão insana que o Benfica teve a oportunidade de ficar na frente mais uma vez, quando o Di Maria chegou cara a cara com o Szczesny e parou no polonês, que acabou conseguindo se redimir um pouco, né? E quando no último minuto de jogo tem uma falta, a bola vai pra área e cai nos pés do tiburão Ferran Torres. O tubarão sentiu cheiro de sangue e meteu um lançamento simplesmente perfeito pro Rafinha, que ganhou na correria, tirou do marcador e no minuto 51 do segundo tempo finalizou pra virar o jogo. Benfica 4, Barcelona 5, numa das viradas mais épicas dos tempos recentes da Champions League. E quando a gente pensa em grandes viradas da Champions, não tem como deixar de fora a remontada. A gente já contou essa história 300 mil vezes aqui no canal, mas a gente vai fazer isso de novo porque ela é muito especial. E vamos trazer alguns detalhes extras que talvez você não lembre, beleza? Na temporada 2016-17, o Barcelona do trio MSN seguia voando baixo. E na Liga, eles terminaram a temporada com um recorde histórico de gols do clube. E nas oitavas da Champions, tinha um embate contra o PSG. Só que no jogo de ida lá na França foi um sonoro 4-0 pro Paris, com direito a um golaço de falta do Di Maria. E no dia seguinte, as mais pessimistas manchetes nos grandes jornais espanhóis: Barça ferido de morte, coração partido em Paris. E isso não é Barcelona. Parecia que todo mundo tinha jogado a toalha, né? As esperanças tinham ido pro ralo. E aqui vem uma curiosidade incrível, né? Depois saiu um vídeo no YouTube em que alguns jogadores do Paris daquela época, tipo o Verratti e o Matuidi, estão jantando ali e conversando sobre essa situação na Champions, né? E eles meio que de brincadeira falam: Tu, par exemple, tu perds 5 ans et t'es passé. Mais tu es qualifié. T'es content? Non. T'es content Non, ou t'es je pas suis content? dégoûté. Oui, j'ai content. Tu étais content? Je suis content. Eu não sei vocês, mas psicologicamente me parece que esse time tinha metido 4-0 no primeiro jogo e mesmo assim tava com um pouco de medo do segundo. E se eles ficariam felizes com um 5-1, talvez não ficaram tanto com um 6-1. Porque diante dessa torcida, o Barça encontrou as forças necessárias para viver uma apoteose. Antes dos 3 minutos de bola rolando, o primeiro gol já tinha saído. Depois aos 40 veio o segundo. No segundo tempo tem um pênalti um pouco esquisito pro Barça e a torcida vai à loucura com o terceiro gol saindo. Depois o Cavani ainda tenta colocar água no chope dos culés. Mas é aí que começa o show de Neymar Júnior. A gente tá falando de um Barcelona que tava chegando pros acréscimos do segundo tempo com o jogo 3-1, precisando fazer 3 gols em coisa de 5 minutos ali, 10 dependendo dos acréscimos. E o quarto saiu aos 43 do segundo tempo, quando teve uma falta perto da área e o Neymar acaba marcando um golaço. Uma cobrança perfeita que fez o Barcelona ganhar mais energia e continuar pressionando. Até que aos 44, o Suárez dá um migué ali e é derrubado dentro da área. Um pênalti muito contestado, mas o Barcelona não quis nem saber. O Messi vê que o Neymar estava confiante, que ele estava com uma aura diferenciada naquela partida e deixa o brasileiro cobrar.
ele vai e faz o 5 a 1. Nesse momento, todo torcedor do Barcelona já tava no modo arquivo X. Eu quero acreditar. E quem não acreditava era maluco. Até porque no minuto 50 a bola sobra pra quem? Pro Neymar. Era praticamente o último lance. Ele poderia tentar driblar alguém, avançar mais, poderia tentar chutar de longe ou abrir para um companheiro na ponta, mas ele fez o que sabia fazer de melhor. Puxou pra canhota, que nem é a perna boa em teoria, e dá uma cavadinha perfeita para encontrar livre na área o iluminado Sergi Roberto, que só meteu pra dentro, fez o 6º gol e concluiu uma virada histórica, despachando o Paris Saint-Germain e fechando um dos maiores jogos da história da Liga dos Campeões, que causou, acreditem, até um pequeno terremoto em Barcelona. Os caras mediram as vibrações com um sismômetro e o Camp Nou tava tão lotado, com todo mundo pulando, que realmente parece que a terra tremeu. Não é à toa, e um detalhe muito especial disso é que o Sergi Roberto, quando ele faz esse gol, ele disse que entrou numa espécie de transe, um estado de consciência que ele não sabia se o que tinha acontecido era real ou não. Foi um momento tão inacreditável, tão absurdo, que por alguns segundos ele achou que ele estava sonhando. Uma loucura completa. Imagina uma virada que simplesmente dissocia o jogador da realidade. Não à toa, o próprio Neymar também contou que o momento do vestiário ali depois dessa virada é a sua maior memória como jogador de futebol. E olha que o Ney viveu coisa, né? Essa foi uma virada do primeiro jogo pro segundo. E a gente vai falar tanto dessas quanto também de viradas dentro do mesmo jogo, beleza? Porém, se no 6 a 1 o Barcelona se deu bem, pode ficar tranquilo que eles têm um histórico de viradas tomadas também. Na temporada 18-19, o Barcelona, agora já sem Neymar, pegava o Liverpool de Klopp nas semis, que era inclusive o atual finalista da competição. No jogo de ida no Camp Nou, o Barça não tomou conhecimento e meteu logo 3, com Suárez e 2 do Messi, incluindo um dos gols de falta mais absurdos que ele já guardou. E poderia ter sido até pior pro Liverpool, 3 a 0 ficou barato, porque o Dembélé recebeu uma chance inacreditável de fazer o quarto e perdeu de forma bizonha, mas de qualquer maneira 3 a 0 colocava o Barcelona com um pé e meio na final. E pro Liverpool parar Messi e seus companheiros ali poderia ser bem complicado, né? Mas é nesses momentos que talvez a magia do estádio e a força da torcida pode fazer a diferença. E na coletiva antes do jogo de volta, perguntaram pro técnico do Liverpool o que precisaria mudar, e o Kloppão respondeu bem daquele jeito dele. The result. E foi exatamente o resultado que o Liverpool conseguiu mudar. Mesmo sem o Salah, que estava machucado, os Reds aproveitaram o vacilo do Alba e abriram o placar bem no comecinho com o Origi, e continuaram no primeiro tempo numa pressão absurda, não só dentro de campo, mas também com a torcida em Anfield fazendo a sua parte. Tanto foi assim que o placar estava só 1 a 0, mas o Barcelona foi pro vestiário no intervalo em choque. Em cenas gravadas por um documentário, dá pra ver os jogadores já abalados e o Alba até chorando, como se já soubesse o que viria pela frente. Curioso, considerando que no agregado ainda tava 3 a 1 pro Barcelona. E aí é no segundo tempo que aparece outro herói improvável. O Wijnaldum fez o 2 a 0. E aí começou a apagar um culé, porque apenas 2 minutos depois ele marca de novo de cabeça, faz o 3 a 0, deixa o confronto tudo igual e leva o ambiente dentro do Anfield ao ponto de ebulição. E em grandes jogos que marcam a história, muitas vezes a gente tem um tempero especial causado por um momento de genialidade. Se na remontada do 6 a 1 talvez tenha sido aquele passe do Neymar pro Sergi Roberto, aqui também teve um momento em que um cara diferente fez algo diferente. Foi quando o Trent Alexander-Arnold ia cobrar um escanteio e pegou todo mundo de surpresa batendo rapidamente. Com a zaga do Barcelona completamente perdida, a bola caiu nos pés do decisivo Origi, que fez o 4 a 0, completou a remontada do Liverpool e a destruição do Barcelona naquela UCL. Os Reds comemoraram de forma alucinante, né, uma das grandes viradas dos últimos tempos, mas tem algo ainda mais emblemático sobre esse jogo: o silêncio mortal dentro do vestiário do Barcelona depois da partida. O choque era tanto que ninguém conseguiu proferir uma palavra sequer. E essa experiência toda, o próprio Klopp resumiu na coletiva pós-jogo. Uau! Nessa Champions de 2018-19, o Liverpool então se classificou para a final e pegaria lá o Tottenham Hotspur, que tinha chegado na finalíssima, também protagonizando uma das maiores viradas da história. Em 2019, o Ajax de Erik ten Hag estava encantando a Europa com nomes ali como o Tadic, o De Ligt, o David Neres, o De Jong e o Ziyech, despachando até o próprio Real Madrid da Champions, com esse elenco aí dando um show dentro do Santiago Bernabéu. Quando os holandeses foram então para Londres para encarar o Totão da Massa e saíram com uma vitória de 1 a 0, o clima era de otimismo, que o Ajax poderia avançar para mais uma final de Liga dos Campeões depois de mais de 20 anos.
E quando chega o jogo de volta na Johan Cruyff Arena, parecia que isso seria confirmado, porque antes mesmo dos 35 minutos de jogo, o Ajax já tinha feito 2 a 0, 3 a 0 no agregado, uma baita desvantagem, e sem o craque Harry Kane, tudo parecia perdido pro Tottenham, até que apareceu um brasileiro. Lucas Moura marca o seu primeiro aos 10 do segundo tempo, aproveitando-se ali de uma boa jogada do Dele, que rabiscou a defesa holandesa. E depois aos 59, depois de um milagre do Naná e de confusão na grande área. E é aí que no finalzinho, quando o Ajax parecia classificado e restavam apenas poucos segundos no relógio, literalmente 3 segundos, a bola chega no Llorente, que faz um pivô esquisito, cai no Dele, que dá um passe pro Lucas encontrar um espacinho na área e finalizar de esquerda para virar o jogo no último segundo, completando um hat-trick com a perna ruim, um dos gols mais importantes da história do Tottenham, uma das viradas mais incríveis e inacreditáveis da história da Champions, e que de quebra proporcionou uma das narrações mais épicas que o brasileiro já viu. Na hora em que o corpo não responde mais ao cérebro, mas ao coração, a bola chegou na área, Lucas! Gol do Tottenham! É no coração! Ele não responde ao cérebro! O pé responde ao coração! Ao coração! Um momento que acabou sendo o mais marcante da carreira do Lucas Moura, que inclusive contou que 90% das pessoas que pedem pra tirar foto com ele ali falam desse jogo e começam a gritar Lucas pra ele. Inclusive Jorge Igor, que fez essa obra-prima dessa narração, disse que ele também tá na rua e as pessoas começam a gritar Lucas! A gente já mencionou esse jogo várias vezes no canal, mas não tem como não falar novamente num vídeo sobre viradas, né? Mas tem outra virada incrível envolvendo outro clube inglês que talvez você não lembre de cabeça. Se liga só, lá no ano 2000, o Chelsea ainda vivia uma época pré-dinheiro, né? Eles não eram ricos ainda e estavam recebendo nas quartas de final da Champions o Barcelona, que tinha Rivaldo, Figo e Guardiola. E os Blues incrivelmente meteram 3 a 1 lá no Stamford Bridge, tá? Com direito a um belo gol de falta do Zola. Supostamente tudo muito tranquilo pra volta, só que a gente já viu que o Barcelona gosta de emoção, né? E aquele Barça demonstrou que era sim forte quando devolveu o placar no tempo regulamentar. Teve um gol do Rivaldo, um do Figo e um do Dani Garcia. Só que mais incrível do que isso foi o que aconteceu no final da partida. Tava 3 a 1, né, o mesmo placar do jogo de ida, quando de repente o Kluivert, caído no chão, acaba conseguindo fazer um gol. Só que o juiz deu pênalti naquele lance, né, e pênalti não tem vantagem. Então o gol do Kluivert não valeu e foi pra bola o Rivaldo cobrar a penalidade. Só que o Rivas bateu e perdeu. Então o que era um gol do Barcelona virou um pênalti perdido. Só que a história do futebol é muito construída na base de redenções, e o Rivaldo conseguiria a sua. Esse jogo foi pra prorrogação e o Brazuca teve outro penal pra bater. Ele não tremeu, chamou a responsa, foi pra pelota e com confiança fez o gol do Barcelona, que tava com um a mais em campo depois do babaiaro do Chelsea ter sido expulso nesse lance do pênalti, né? O que fez o Barça ainda conseguir meter o 5º gol com o Kluivert. Um gol que deve ter tido um sabor especial pra ele, já que aquele que ele fez caído no chão foi anulado, né? No fim, 5 a 1 pro Barcelona, no que na época ficou conhecido como a Super Remontada. O Barça protagonizando uma virada espetacular dessas, só pra fazer de novo uns 20 anos depois, né? Mas sabe o que tem em comum nessas duas viradas? O Barça faz algo incrível, marca a história, vai pra próxima fase e apanha. Pois é, no ano de 2000, o Barcelona simplesmente toma 4 a 1 do Valência no primeiro jogo da semifinal e depois vai embora pra casa. Mais uma virada incrível que não resultou em título. Mas não é o caso quando essa virada acontece justamente numa final. Na temporada 2005-2006, o Barça de Ronaldinho, Deco e Eto'o pegava então o Arsenal com vários remanescentes ainda do time dos Invencíveis, como o Gilberto Silva, o Pires e o Thierry Henry. E parecia impossível os Gunners serem campeões dessa Champions, porque aos 18 minutos da final, o goleiro Lehmann foi expulso depois de dar uma entrada feia no Eto'o. Só que mesmo assim foi o próprio Arsenal que saiu na frente, com o Campbell, o zagueirão, fazendo um gol de cabeça. E de maneira até meio que heróica, o Arsenal conseguiu segurar esse 1 a 0 até os 15 minutos finais, quando algo mudaria completamente o rumo da partida. Chegam no banco o brasileiro Belletti e o sueco Larsson.
Dois caras que não ficaram marcados como craques de nível mundial. Quando a gente lembra do Barcelona de 2006, geralmente vem mais na cabeça o Ronaldinho e o Eto'o do que eles. Mas foram eles que viraram esse jogo. O Larsson acaba colocando uma bola suculenta pro Eto'o empatar a partida. E 4 minutos depois, coloca outra pro Brazuca Belletti entrar na área e meio sem ângulo, virar o jogo. Orquestrando a virada no que foi a segunda orelhuda da história do Barça, enquanto o Arsenal não conseguia a sua primeira. Isso, claro, até a temporada 27 e 28, quando o Arsenal venceu do PSG com o hat-trick do Saka na final. Mas isso aí é spoiler do futuro, né? Então deixa quieto. Os gols do Lucas e esse do Belletti não seriam as únicas vezes que um brasileiro faria um papel de protagonista tão grande numa virada incrível, né? Isso porque o mata-mata inteiro da Champions de 2021-22 do Real Madrid foi na base das viradas incríveis. Foi um dos mata-matas mais espetaculares de todos os tempos. Nas oitavas, por exemplo, eles viram o confronto pra cima do PSG, né, com direito a hat-trick do Benzema. E contra o Chelsea nas quartas, tem outro hat-trick do Benza, o Courtois salvando na ida e o Rodrigo brilhando pra fazer o gol salvador no jogo de volta. Os mais céticos poderiam acreditar que a dose de sorte do Real Madrid já tinha se esgotado. Porém, Champions League e Real Madrid, existe uma conexão diferente, uma conexão cósmica entre essas duas entidades. Isso porque contra o Manchester City na semifinal, o jogo de ida foi 4-3 para os Citizens. Então o Real precisava de novo correr atrás do resultado e reverter o prejuízo. E como se já não fosse complicado o suficiente pegar o Manchester City do Pep Guardiola e ter que virar um resultado, o City conseguiu segurar muito bem o jogo até os 73 minutos de jogo, quando eles abriram o placar. Tava 5-3 no agregado pro City, e como não tinha mais o desempate pelo gol fora de casa, o Real Madrid precisava de 2 milagres basicamente, que o raio caísse 2 vezes no mesmo lugar, e caiu. Primeiro, o Rodrigueira aparece na área como um centroavante se adiantando bem para empatar o jogo. Isso já era 45 do segundo tempo. E 1 minuto depois, um cruzamento perfeito na área. E o Rodrigo, que não tem no jogo aéreo a sua maior fortaleza, naquele momento foi. Ele subiu muito bem de cabeça, fez um movimento pescoçal exemplar e virou o jogo de forma insana e instantânea, em 2 minutos, levando aquela partida para prorrogação. E se a gente costuma falar que o Manchester City é o tubarão, que sente cheiro de sangue e ataca suas vítimas sem piedade, dessa vez foi o Real Madrid que fez isso. É realmente bizarro como esse elenco do Real Madrid nos últimos anos simplesmente sabe que eles vão ganhar. Enquanto o Rodrigo confirmou esse sentimento de confiança dizendo o seguinte: a gente sabe que vai sofrer, mas que no final a gente vai passar. E não foi a primeira vez que o City sofreu uma virada assim na Champions, né? E a outra que a gente vai contar agora aconteceu justamente na primeira temporada com o Pep Guardiola. Os ingleses pegaram nas oitavas o Mônaco do técnico Leonardo Jardim. E esse Mônaco aí tinha um elenco lotado de caras que depois ficaram marcados no futebol recente. Jogadores do nível ali do Fabinho, que virou lenda no Liverpool, do Bernardo Silva, que fez história no Manchester City, e de um jovenzinho chamado Kylian Lotin Mbappé. Mas mesmo assim o time do Pep conseguiu consolidar o seu favoritismo no jogo de ida, vencendo uma partida insana por 5-3, num jogo que teve direito a 2 viradas e gol do Mbappé já, tá? Mas se esse confronto tá nesse vídeo, não é à toa. Isso porque no jogo de volta, o Mbappé deu o seu cartão de visitas pro futebol logo no comecinho. Depois o Fabinho deixou dele, e mesmo com o City descontando com o Sané, foi o Bakayoko, o volante do Mônaco, que fez o terceiro, fechando o placar em 3-1, 6-6 no agregado, que deu a classificação para o time do Principado nos gols marcados fora de casa. Não seria um absurdo afirmar que foi nesse momento aí que o Mbappé surgiu para o mundo, que ele ficou conhecido por todos. E não à toa, depois disso, o próprio Manchester City tentou contratar o Tartaruga Ninja. Mas o final dessa novela a gente já sabe, e o Guardiola acabou se contentando com o ótimo Bernardo Silva só. Passa um tempo pra frente na carreira do Mbappé e ele vai pro Real Madrid pra resolver o problema da camisa 9, que tava vaga desde a saída do Benzema. Mas outra virada inacreditável na história das Champions vem justamente num período em que o Real Madrid não tinha um centroavante de confiança. Exatamente, na Champions 2023-24, o Real enfrentava o Bayern de Munique nas semifinais. E no jogo de ida na Alemanha foi 2-2, com direito àquele gol do Vini Júnior com um passe genial do Toni Kroos. Só que o jogo de volta era na Espanha, e apesar de Real e Bayern de Munique terem criado boas chances, né, a partida estava se encaminhando para o fim com um placar sem gols, quando perto dos 70 minutos, o Alphonso Davies dá um belo corte na zaga madridista e guarda uma bucha espetacular com a perna ruim para fazer Bayern 1-0. E esse gol foi incrível porque naquele momento o Vini Júnior estava fazendo uma partida muito boa, né, realmente incrível,
mesmo sem conseguir fazer o gol dele. E o Bayern de Munique estava vivendo uma temporada conturbada, estava sob muita desconfiança. Então o fato de eles estarem chegando na final da Champions, eliminando o Real Madrid no Bernabéu, era chocante. Porém o futebol parece que às vezes inverte a ordem das coisas. Um jogador que não tem muita confiança, que não é considerado tão bom assim, pode protagonizar momentos incríveis, enquanto um jogador que é considerado craque e que estava muito bem no jogo, pode acabar cometendo uma falha. E foi exatamente o que aconteceu. Aquele Real Madrid, como eu comentei, não tinha mais o Benzema, e a solução para conseguir substituir ele, muito entre aspas, tinha sido caseira, o Rosselló. E eu digo meio que caseira porque o Rosselló chegou a ser do Real Madrid quando era bem novinho, mas lá nunca conseguiu vingar e acabou passando por vários clubes na carreira, até se destacar no Alavés e depois voltar para o Real Madrid já depois dos 30 anos, sob muita desconfiança. Ao longo da temporada, o Rosselló virou meio que um meme por perder muitas chances claras e não ser considerado um atacante de nível Real Madrid. Só que no momento do pega pra capar, o futebol pode ser caótico e tudo ficar de cabeça pra baixo, porque o Neuer, um dos maiores goleiros da história e que vinha fazendo uma ótima partida, simplesmente solta uma bola nos pés do Rosselló, que atento, pega o rebote e faz o 1 a 1. Isso já era 43 do segundo tempo. E se já parecia improvável o Rosselló meter aquele gol, o improvável seria duplicado. Isso porque num improvável cruzamento do zagueiro Antônio Rüdiger, o Rosselló aparece sozinho no meio da área para marcar mais um gol, nos acréscimos. E depois de um drama no VAR, classificar o Real para a final, do que seria depois mais uma taça para a coleção deles. E o mais incrível, em 2022, o Rosselló era um cara um pouco mais desconhecido, só que ele sempre foi torcedor do Real Madrid, ele sempre teve essa afinidade com o clube, e tem uma foto em que ele foi pra final da Champions de 2022 como uma pessoa comum, pegando fila pra entrar no estádio e tudo. O cara sempre foi madridista, e aí depois de 2 anos, tava ele sendo responsável por levar o Real Madrid pra mais uma final. As histórias que o futebol conta, o Rosselló no final saiu como herói. E vai ser lembrado por muito tempo, né, com certeza. Mas um cara que jamais será esquecido por ninguém que viu ele fazer o que ele fez é o Sérgio Ramos. A gente volta um pouquinho para a temporada 2013 e 2014 para falar da final da Champions, que de um lado tinha o Atlético de Madrid vivendo o momento mais especial da sua história sob o comando do Simeone, e do outro um Real Madrid em busca de La Décima. Era uma final muito importante para o Real, que apesar de ser o maior vencedor da competição, naquele momento passava por uma seca de mais de 10 anos e tinha vivido uma fase esquisitíssima, em que caiu nas oitavas de final da Champions durante 6 temporadas seguidas. O Real naquele momento ainda não era o Real de hoje em dia, mas aquela final começou sem tantas oportunidades para as equipes. De um lado tinha a sólida defesa colchoneira, liderada por um Courtois antes de virar a casaca, né? E do outro lado um CR7 que não estava tão inspirado. O primeiro lance crítico aconteceu aos 36 minutos de jogo, quando o Cacilhas sai mal do gol, fica ali um pouco caçando borboleta e o Godin cabeceia bem para fazer 1 a 0. Depois disso o Real até tentou agredir, mas o tempo foi passando, e nada do gol de empate sair, até o relógio marcar 92 minutos e 48 segundos. É ali que, em cobrança de escanteio perfeita do Modric, o raçudo Sérgio Ramos mostra que o Real Madrid nunca desiste, pula mais alto que todo mundo e manda a bola no cantinho do Courtois para deixar tudo igual, no que era basicamente o último lance da partida, levando o jogo para prorrogação. E é até difícil mencionar a importância desse gol, não só pelo jejum do Real Madrid na Champions, como eu falei, mas pelo fato de que eles estavam perdendo uma final pro rival da cidade, pro Atlético de Madrid, que seria campeão europeu pela primeira vez, justamente em cima do Real. Talvez sem esse gol do Sérgio Ramos, o Atlético de Madrid teria sido campeão e a gente nunca teria visto essa virada de sorte do Real Madrid, que depois ganhou tantas Champions aí nos últimos anos. Vai saber, mas o fato é que esse gol do Sérgio Ramos, que ele inclusive tatuou na sua perna e tatuou o minuto do gol na sua cabeça, foi o que começou a forjar essa armadura merengue para os próximos anos. Foi esse gol aí que de alguma maneira mudou completamente a cultura dentro do Real Madrid, que fez eles se tornarem esse time que o Rodrigo disse, né, que não importa o que aconteça, a gente sabe que uma hora a gente vai virar, a gente vai ganhar. E foi exatamente o que aconteceu em 2014, porque o jogo foi pra prorrogação e o Atlético de Madrid, que tinha se segurado tão bem durante 92 minutos e 47 segundos, acabou implodindo. Cansados, os caras tomaram 3. Com um show de Di Maria e gols de Bale, Marcelo e de CR7, o Real Madrid meteu 4 a 1 na prorrogação, garantiu a orelhuda e depois começou uma sequência de conquistas europeias que a gente conhece muito bem. E essa virada do Real Madrid foi uma das mais marcantes da história da Champions também, e foi numa final que deixa tudo mais emblemático, né? Só que a gente tem uma final que é ainda mais conhecida por uma virada que parecia improvável, parecia impossível,
e ao mesmo tempo meio que não foi uma virada? Vem comigo que essa aqui tem detalhes inacreditáveis, tá? Em 2005, o Liverpool de Gerrard e Xabi Alonso pegava o Milan de Carlo Ancelotti na final, que tinha aquele timaço com Maldini, Pirlo, Kaká, Shevchenko e companhia. E não deu outra, quando acabou o primeiro tempo e as equipes foram para os vestiários, o Milan vencia por um confortabilíssimo 3-0, com direito a esse gol do Crespo com uma baita assistência do Kaká. Tudo parecia perdido, porém é no vestiário que às vezes as coisas mudam. Pode ser um discurso, uma mudança tática do treinador. O intervalo de um jogo tem poder, e o que acontece ali geralmente a gente não vê, não fica sabendo, mas muitas vezes tem impacto direto no segundo tempo. E pode mudar a história, e foi exatamente o que aconteceu aqui. O Djibril Cissé, que era um atacante do Liverpool naquela época, explicou tudo o que aconteceu naquele vestiário, naquele momento, quando o Liverpool era espancado pelo Milan por 3-0. Quando talvez outros times, outras personalidades poderiam aceitar que o segundo tempo era para evitar um vexame ainda maior. Mas não foi o que aconteceu, porque o técnico do Liverpool, Rafa Benítez, deu uma palestra, e aí o Gerrard, que era o capitão da equipe, pediu para que o técnico se retirasse, que ele queria ter uma palavrinha só com os jogadores. E ali ele mostrou por que era um líder diferente dos demais. Ele disse para os seus companheiros que o Liverpool era tudo que ele tinha, que era o seu clube, e que ele não queria entrar para a história da Champions como uma piada, e que se os caras respeitavam ele como capitão, eles tinham que botar a cabeça no lugar, sacudir a poeira e fazer diferente no segundo tempo. Na segunda etapa, a torcida do Liverpool continua dando um espetáculo à parte, sem parar de cantar um segundo. E o Gerrard resolveu liderar não só com o papo no vestiário, mas também dando exemplo quando ele faz um gol de cabeça. Com os ânimos no lugar e a poeira sacudida, logo depois o Smisser marca um golaço de fora da área. E é o próprio Gerrard, o líder incansável, que sabe como ninguém o que é ser um Red, que sofre o pênalti, depois convertido por Xabi Alonso no rebote, deixando tudo igual. Um empate que não só parecia improvável, parecia impossível, ainda mais contra esse Milan, que tinha, por exemplo, o Shevchenko, atual bola de ouro naquele momento. O melhor jogador do planeta estava lá em campo. E quis o destino que uma bola sobrasse pro Sheva dentro da pequena área, com o goleiro caído, só restando pro craque empurrar em qualquer canto daquele gol, botar o Milan na frente e ganhar a Champions pro Milan, porque só faltavam 3 minutos pra prorrogação acabar. Só que a história, como a gente disse, é feita de heróis improváveis, e o goleirão do Deck tirou um reflexo não sei da onde, pra botar a mão na frente daquela bola e fazer uma das maiores defesas que o futebol já viu. Aquela defesa com certeza ajudou a firmar no coração dos Reds a mudança de ânimo que o Gerrard trouxe lá do vestiário. E quando o jogo foi pros pênaltis, novamente apareceu o Dudek. Ele se tornou o carrasco oficial do Shevchenko, pegando o pênalti do ucraniano e consagrando o Liverpool campeão numa das noites mais especiais da história do Liga dos Campeões e, por que não, do futebol europeu. E aí você pode ser rígido e falar, pô, mas não foi uma virada, 3-3, mas virou nos pênaltis, então entra aqui, tá? A gente já tem quase umas 10 outras viradas incríveis preparadas para uma parte 2, se vocês quiserem ver, deixa nos comentários. E nesse vídeo a gente acabou falando de vários momentos incríveis de brasileiros na Champions, né? E a gente tem um vídeo só sobre isso também, é só clicar, tá aparecendo na tela aí, pra você ver os nossos brazucas brilhando na maior competição de clubes do mundo. E por falar em virada, olha aqui o percentual de vocês que não são inscritos no Eurofut. Pô, vira esse jogo e vire inscrito do canal. Só clicar no botão vermelho ali que você entra pra nossa comunidade e ajuda muito o nosso trabalho, fechou?